Bom dia a todos. Hoje estamos aqui com mais um Pode Tudo. Tem uma convidada super especial para o nosso episódio. Ela é uma mulher maravilhosa, é uma mulher nordestina, uma mulher de luta e também uma mulher de milhões. Julie Dutra. Obrigada, é um prazer estar aqui no Pode Tudo. Muito obrigada mesmo pelo convite. Vai ser uma honra a gente trocar ideias e falar um pouco sobre essa trajetória aí milionária que foi lá no programa. Vamos embora. Gente, só para contextualizar vocês, Julie foi a única ganhadora do programa Quem Quer Ser o Milionário, do Luciano Huck. E a gente está aqui hoje para trocar umas ideias, para contar um pouquinho como é que foi isso, como é que foi essa preparação e como é que tem sido a vida dela após esse boom aí de programa ter ido ao ar. Julie, eu queria que você me falasse um pouco como é que é você, como é que é a sua vida, quem é Julie, como é que tudo começou, um pouquinho da sua história, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas resumidamente, quem é Julie e o que é que despertou em Julie para participar do programa Quem Quer Ser um Milionário? Eu sou uma mulher muito curiosa, muito obstinada, e quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu traço uma meta e só desisto quando eu alcanço, ou seja, eu não desisto. Mas assim, minha vida profissional, eu sou jornalista, eu tenho uma agência de comunicação, eu tenho hoje 14 colaboradores e mais de 50 clientes espalhados pelo país e em alguns países também. E hoje também eu tento me dividir com tudo isso, né, nos cuidados com minha filha. E estudo para o concurso do CACD, né? Concurso de Admissão de Carreira Diplomática, que é um dos concursos mais difíceis do país. Então, minha vida bem, meu tempo é muito apertado, eu tento traçar metas, objetivos. E assim, eu sei que alguns não consigo no curto prazo, mas são metas a médio prazo, como a aprovação para o Rio Branco, que é um concurso muito difícil. Então, assim, eu sou uma pessoa muito perseverante e muito resiliente. Acho que eu tentei Notas. aqui me definir. Eu assisti o programa, então tudo que eu vi ali, o que mais ficou em evidência é a sua perseverança, a sua insistência e a sua resiliência. Aproveitando que você tocou no assunto do Rio Branco, fala um pouquinho pra gente que não sabe o que é ser um diplomata. O que é, a gente sabe que é um cargo super almejado, um cargo super difícil, a gente pensa que a pessoa tem que ser um gênio para estar ali, mas no fundo a gente não sabe o que é na prática ser um diplomata. O que é que ele exerce na sociedade e por que você escolheu esse sonho e tá aí e vai ser diplomata, como você Fé em fala, né? Deus. Eu acho engraçado, assim, porque o programa ele permitiu descortinar um pouco sobre a diplomacia, que é ainda muito elitista. É uma profissão que poucas pessoas conseguem acessar, se fala muito pouco, né? E depois que eu o programa foi ao ar e tal, muitas pessoas, o que é ser diplomata, né? O que é que um diplomata faz? Assim, existem várias funções que um diplomata pode fazer, mas na prática e na teoria, o diplomata ele atua representando o país no âmbito externo. Então, quando você vê um diplomata no exterior, é como se ele fosse o Brasil caminhando. Inclusive, ele goza de imunidades, né? A gente não é imune à nossa própria jurisdição, mas no exterior, né, em outros países, você tem algumas imunidades que lhe cabem e que são importantes para que o diplomata ele consiga, de fato, aprimorar e desenvolver o seu trabalho. Mas, de modo geral, o diplomata ele está lá negociando bons acordos para o Brasil e isso a gente sente na prática aqui. Por exemplo, quando ele está fazendo algum acordo para uma compra de vacina, é sempre uma pessoa do Itamaraty que está lá sendo alçada junto com o governo federal para poder fazer tratativas e trazer acordos de energia, acordos de diplomacia cultural, mas também tem uma outra vertente que o diplomata atua. Por exemplo, você falou que mora em Portugal. E aí, acho que, espero que não, mas se acontece qualquer imprevisto de termos de passaporte, você recorre a um consulado. Vai Sim. estar lá uma equipe diplomática para poder atender. Então, essa parte de imigração, né? É feita também pelo consulado por um diplomata. E recentemente a gente viu também situações bem delicadas na faixa de Gaza, né, com brasileiros precisando sair, se retirarem daquela situação caótica que está, e graças a acordos com o Egito a gente conseguiu retirar, né, alguns brasileiros, ainda tem uma leva lá, mas assim, fruto de acordos, fruto da diplomacia, do trabalho diplomático. Do trabalho que você vai exercer um dia. Ah, com fé em Deus, amém. Resumidamente, é uma figura nossa exercendo o nosso papel, o papel do Brasil, o papel do Estado em outros países. Exatamente. No fundo, também priorizando os brasileiros que não estão aqui
e priorizando as necessidades e tudo que o brasileiro precisa quando ele está fora do país, como, por exemplo, você falou aí do consulado, desde a tirada de um simples passaporte a Certidão de nascimento, certidão de casamento, divórcio. Então, assim, tudo. tudo isso do plano externo para atender a população brasileira. Boa. Como é que surgiu esse sonho? Você um dia acordou, você é jornalista, como é que surgiu esse sonho de eu dizer assim para você mesmo, olha, agora eu quero estudar, agora eu vou ser diplomata e eu vou seguir esse projeto aí na minha vida? Eu sempre gostei muito de assuntos internacionais, então eu sempre estava lendo. Quando eu pegava o jornal, eu ia para a parte de mundo, né, de internacional, e ficava lendo. Eu comecei a ler muita literatura internacional, então, assim, aquilo foi me tocando, né, literatura de guerra. E aí eu vou para o Haiti em 2011. Consigo passar 11 dias lá, fico com o pessoal da ONU, com o pessoal da MINUSTA, acompanhando todo o trabalho das missões de paz do Haiti, no Haiti, né, os capacetes azuis e tal. E aí eu volto realmente com o desejo de ir para a área de correspondência internacional, até aí era jornalismo. Só que aí eu consegui uma bolsa, depois que eu lancei esse livro, consegui uma bolsa para estudar na Espanha, né, jornalismo investigativo, eu ia ter um estágio no El Mundo, estava tudo caminhando. Só que minha mãe faleceu, antes minha mãe adoeceu, ela teve um AVC, foi uma forma súbita e tal, e aí eu não tinha condições de poder ir estudar. Então eu entreguei a bolsa e fiquei cuidando dela, e com 2 meses ela faleceu. E aí foi quando eu mudo, né, as velas do meu barco e eu digo, não, eu vou continuar estudando, só que no Brasil. Aí eu fui fazer Direitos Humanos. E em Direitos Humanos a gente paga uma cadeira que é Direito Internacional Humanitário, que é o direito de guerra. Tipo, numa guerra deveria se ter limites. Então, você acaba sendo impactado com muitas informações de diplomacia, né? De acordos de Genebra, tratados, enfim. Eu fiquei querendo muito. Só que naquele momento eu não tinha condições nem de tempo, nem financeiras para poder encarar um preparatório para o Rio Branco, que é um preparatório extremamente caro e ainda continua sendo. Muito embora, com a pandemia, todas as aulas ficaram no modelo online e até hoje esse modelo é o que vigora. E isso ajudou muito a democratizar o acesso ao ensino para o preparatório. Mas ainda é um curso caro, não é para todo mundo que consegue. E aí, naquele momento, eu estava realmente trabalhando muito, eu tinha assumido uma assessoria de um partido político, estava também na estrada, assessorando alguns parlamentares. Então, assim, Ocupada, muito digamos. ocupada, não tinha condições. E aí eu disse, não, quando eu tiver condições plenas, assim, para poder sentar e estudar, eu faço. E aí foi quando eu realmente enveredei para empreender e consegui, né, tipo, consolidar a minha empresa, ter uma equipe, ter contratos. Aí, quando tudo estava bem estabelecido, foi quando eu digo, não, agora é o momento de eu realmente sentar e começar a sonhar e começar a traçar essa meta, que é o Rio Branco. Ou seja, você já tem aí quantos anos nessa meta ativa? Você empreende com a sua empresa, que eu também quero falar um pouquinho disso, e estuda ativamente. Ou seja, Entre 2014 até 2020, eu só no desejo, em 2020 eu começo a estudar. boa. Então você tem aí uns 3 anos de jornada de estudante. Exatamente. Digamos. Estudante e empreendedora, não é? Total. Você falou que você começou com sua empresa de comunicação próximo da sua mãe falecer. Eu penso que isso, na verdade, você tirou da dor Isso. uma oportunidade, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi? Como é que você conseguiu aí tirar das profundezas para sair uma empresa? Porque criar uma empresa não é fácil, Não é é tema fácil. do nosso Pode Tudo. E é uma empresa de sucesso, você já tem aí alguns funcionários, já tem bastante clientes. Queria que você desse uma dica para as pessoas que querem empreender, Julie, que às vezes reclamam. Ai, mas eu não tenho isso, mas meu pai não é político, ou a minha tia não me ajudou, ou eu não consegui aquela vaga de estágio que eu tanto queria porque eu sou PCD, ou porque eu não consigo, ou porque eu não estudei, ou porque eu não estudei em escola particular. Você que tem essa carreira de sucesso agora, ainda mais depois dessa exposição, né, midiática. Fala um pouquinho para as pessoas como é que foi a sua história de começar a empreender, como é que foi a sua história de sucesso num momento tão difícil que foi perder um ente familiar como uma mãe. Então, eu sempre fui uma criança empreendedora. Com 12 anos de idade, eu tinha um jornalzinho na minha cidade, em João Alfredo, em que eu redigia, eu diagramava, eu corria atrás do patrocínio, e eu vendia. E minha mãe ficava, assim, chocada, porque ninguém me segurava. E era o que eu queria, e eu fazia, e dava certo.
Já tinha uma veia comercial aí, Sempre. novinha. E aí, com o meu primeiro salário, 2 mil reais. Pra você ter ideia. E aí eu me lembro que eu comprei a primeira parabólica da minha casa, eu me lembro que eu comprei o primeiro rack, eu não sei nem se é esse nome que se utiliza. Algumas coisas eu fui ajudando também nas despesas de dentro de casa, e minha mãe foi ficando assim chocada, porque a tendência foi que o jornal foi crescendo, e com o jornal também eu entendi que eu poderia financiar eventos. Então, eu comecei a financiar arraiais da juventude, exposições assim científicas, e eu me sentia muito assim, nossa, tá dando certo. Aí, depois, quando eu vou para Recife para estudar, para fazer pré-vestibular, não tinha mais condição de manter essa estrutura. E aí, eu acabo com o jornal, né? Isso dos 12 anos até os 18, por aí? Basicamente isso. Uau. E eu ganhava e, assim, minha mãe percebia que estava funcionando também, porque eu estava aprendendo mais técnicas de dissertação na redação. E isso estava melhorando ainda mais minhas notas. Aí minha mãe foi... Deixava. Porque eu estava ganhando dinheiro e estava aprendendo com textos, eu lia muito para poder escrever. Então, assim, eu sempre fui essa criança, assim, de querer ter minha própria autonomia. Eu sempre tive a vontade de criar as minhas próprias oportunidades. Eu não gosto muito de ser controlada, sabe? Tipo, eu não gosto. Mas também eu não sou uma pessoa que faça uma linha de empreendedora vertical. Eu faço uma relação horizontal com todos os meus colaboradores. Mas eu não consigo me colocar dentro de uma situação em que eu estou recebendo, de certo modo, atividades. Eu preciso realmente ser uma pessoa Precisa que... ser a cabeça. Eu sempre foi isso. Então, nas escolas sempre tem aquela exposição de não sei o que lá. Sempre automaticamente todo mundo, Julie, líder. Julie vai fazer isso, Julie vai fazer aquilo. Então, meio que de forma muito, muito genuína, muito embrionária, isso foi se aperfeiçoando. E aí, quando vem a situação da Corus, eu já vinha na época da faculdade, eu voltei de Cuba, né, fiz medicina em Cuba e voltei. Aí quando eu volto, minha mãe meio que desacreditada, cara, deixou medicina para fazer jornalismo. Aí nos primeiros meses foi muito difícil ela me dar aquele apoio que... Credibilidade que você precisava. Eu estava sem credibilidade com ela, então eu disse, eu vou fazer o meu próprio jornal. Aí eu volto e faço um novo jornal com um novo nome, só que com outra pegada. Eu já estava adulta e tal, então eu lanço informação também no meu interior, e aí eu ficava indo todo final de semana para o interior para eu apurar as informações e fazer o jornal, que era mensal. Pegava o patrocínio e tal, eu sei que o jornal de uma cidade foi parar em 11. E o negócio foi, e eu fiz o meu... Expandiu um negócio que era um negócio de uma criança. E é muito raro você fazer um jornal, logo você ser a editora do próprio jornal, você estando no primeiro período, porque ninguém dá estágio no primeiro período. Qual é a sua experiência? Nenhuma. Mas eu queria criar a minha própria experiência. Você já tinha sua experiência de criança, 12 anos. Aí era empreendedora, jornalista, editora. Pois aí eu disse, eu vou fazer esse danado aqui, eu vou ganhar dinheiro, vou conseguir pagar minha faculdade, vou conseguir pagar o lugar onde eu estou morando, eu quero minha independência. Aí no segundo semestre, eu já consegui um estágio no Diário Oficial do Pernambuco, e aí é como se fosse assim, eu criei o meu próprio estágio, mas eu também tenho a oportunidade de ter uma orientação, né, técnica de como conduzir melhor meus textos. Você já estava no início da faculdade naturalmente. Exatamente. Qual era o nome do seu jornal, Julie? Esse outro era Informação. Informação. E o jornal da menina de 12 anos? Informativo do adolescente. Boa! Tem que ter umas fotos aí antigas. Eu tenho. Eu posso mandar para vocês. Aí pronto, aí eu sei que quando vem a história da Corus, vem realmente num momento muito delicado da minha vida. Eu já tinha perdido a minha mãe, fazia 1 ano, e eu não estava conseguindo me fixar em nenhum emprego. Eu recebia muito convite, o pessoal aqui está querendo que tu venha trabalhar, tal, porque todo mundo já sabia que eu tinha lançado o livro, foi um livro que foi muito repercutido e tal. Mas aquilo ali, eu não conseguia me fixar, porque minha avó estava passando uma depressão, e eu precisava ter mais tempo com ela. Só tinha eu e ela e eu. Então, assim, eu não tinha condição de me manter dentro de uma estrutura de veículo de comunicação que demanda no mínimo 10 horas. Sim. De você dentro de uma redação. Então, tu sabe de uma? Eu vou criar um negócio aqui para ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que ficar trabalhando dentro de casa. Ainda não tinha essa história de home office. Home office era uma coisa que só veio rolar, isso foi em 2014, 6 anos depois. Sim. Então, eu meio que fui vanguardista.
eu comecei aí tinha um amigo meu que disse, eu tô precisando de uma jornalista para assumir aqui meu hospital e tal. Eu disse assim, eu posso ser, eu faço assessoria, mas eu não preciso estar aí o tempo todo, eu vou aí uma vez na semana. Eu fui estabelecendo De esse... acordo com a sua necessidade do momento familiar, né? E ele também, para me dar um impulso, para me ajudar, né? Ele fez, não, Ju, Vou aceitar. vou aceitar. E aí eu disse, olha, por que a gente não faz também o marketing digital? Vamos fazer não Em tinha nem Instagram. 2014, essas coisas estavam começando, ainda era uma coisa muito, muito Eu disse, vamos pequena. fazer o Facebook, a gente faz o Facebook e tal, alguns hospitais já tem e tal, é muito embrionário, mas eu acho que dá pra gente começar. E assim, por ele era um amigo, Ele topou. ele topou, Te né? dar o home office, que não Foi. existia home Exato. office ainda. E aí eu fui entendendo que estava funcionando, eles estavam satisfeitos, eu conseguia pautar eles nos veículos de comunicação, eles estavam dando entrevista. Quando tinha alguma crise, porque às vezes acontece, uma fila de regulação que não foi, não sei o que lá, aí eu tinha que intermediar isso com a imprensa para poder contornar, então ele foi entendendo que ele precisava também daquele Muito bom. serviço, Que bom. e eu fui percebendo que eu poderia pegar mais outro e ir trabalhando de casa. Na dor de um cliente seu, você descobriu que é como resolver um problema. Exatamente. Aí eu disse, eu vou tentar ver outro. Como eu já tinha esse cliente, e eu comecei com um cliente de sucesso, de fato, tipo, era um nome muito grande. Eu dei muita sorte também de ter esse amigo, né? Sim. De Amigo é tudo, né? aí eu disse, eu vou usar esse case aqui para eu tentar atrair outros clientes. Não deu outra. Foi muito rápido. Um cliente foi chegando, outro. Quando eu vi, com menos de um mês, depois que eu assumi esse, eu estava com 12 clientes. E eu já não conseguia fazer isso só. Aí foi quando eu comecei a delegar, fui chamando pessoas e a gente foi expandindo esse negócio. E esse negócio é todo home office hoje? Aí o Como que é tá aconteceu? agora? Tentei, em 2019, abrir um escritório. Eu abri um escritório. Se você colocar no Google lá, tem fotos desse meu escritório. Ficou lindo, fofo. Mas os meus funcionários, eles já vêm de um sistema diferente. Eles não partiram de um sistema que era presencial para ir para o home office. Eles sempre foram home office. Então, eu inaugurei um escritório e ele ficou a maior parte do tempo fechado, porque os funcionários não se adaptaram àquilo. E aí eu disse, não funciona. Nem para fazer reunião eles queriam. E aí eu disse, sabe veio a pandemia também, eu acabei fechando, porque eu tava Não justificava, não né? justificava. Aí eu disse, vou fechar isso aqui, que não dá certo. Já não estava dando, e agora eu tenho mais certeza que não funciona. E até hoje, eu tenho colaboradores que estão em Portugal. É sério, olha que bom. Sério, que está trabalhando em Portugal. Eu tenho gente que está trabalhando aqui, mas tem gente em Pernambuco e tem gente em São Paulo. Porque hoje agora o home office democratizou também Exatamente. o acesso ao trabalho. E né? aí, assim, sinceramente, eu não sei se eu tenho hoje, assim, desejo de abrir um escritório Difícil, né? físico. Porque a Difícil gente está voltar. conseguindo desenvolver isso muito bem. E, assim, isso eu falo até para quem está querendo começar, né? Isso reduz muito o custo, porque uma estrutura física, você tem um custo de energia, de condomínio, de aluguel, de não sei o que lá, enfim, esses custos, né? Sim, Você sim, tem. que às vezes o empreendedor pequeno... É, e assim, muitas mulheres hoje, elas precisam ter uma renda, elas não sabem como começar. E eu acho que a internet é o meio mais, assim, produtivo hoje para as pessoas que Sim. querem iniciar, né? Ter uma renda, uma autonomia e tal. Então, assim, eu acho que hoje esse modelo físico, não vou dizer que é decadente, que eu acho que não é, eu acho que funciona em algumas empresas, mas na minha, infelizmente ou felizmente, ela não funciona. Felizmente. Então, a gente está falando aí também, Júlia, de um empoderamento da mulher e de algumas causas, não é? Voltando um pouco ao programa, como é que você se preparou aí para ganhar o programa, para responder todas as perguntas, para manter aquela paz, aquele sossego, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta paz no ar. Eu assisti o programa, vibrei com você, eu chorei com você. Obrigada. Eu gostei muito de ver você respondendo, eu fiquei impressionada com a inteligência que você tem, é um fato. Você fala de poeta, você fala de padre, você fala de jogo de futebol, que foi a última pergunta, você fala de tudo, você tem um conhecimento muito vasto. Como é que você se preparou para o programa em si? Era um sonho, você colocou lá no seu bolinho uma foto do Luciano Huck, eu vi. E como você fez algum tipo de preparação, algum tipo de alguma oração antes? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Uma preparação voltada, assim, de estudo para o programa, não. O que eu fui percebendo, obviamente, eu fui tentando entender uma lógica de raciocínio para o programa. Que tem.
Qual é essa lógica? Conta pra gente, que a gente também quer ser Sempre vai ter outras pergunta de milionárias. universo. Sempre vai ter pergunta de universo. Teve em todos. Com quase todos os que participaram, teve pergunta de universo. Então, o universo sempre é uma coisa que é explorada. Sempre vai ter perguntas relacionadas à biologia, sempre vai ter perguntas relacionadas à literatura. São 30 áreas, mais ou menos, de Super conhecimento. fácil, né? Tem que saber 30 áreas. Mas assim, eu sabia, então eu fui tentar ver se tinha algum tipo de padrão, sabe? Tipo, de temas. Não é que os assuntos são iguais, mas eu estava tentando ver a possibilidade de, então vai cair ciência, pode cair matemática, pode cair física, pode cair algumas coisas assim. E de fato, assim, se você pegar a minha trajetória, vai ter novela, entretenimento, vai ter sobre química, vai ter sobre matemática, vai ter sobre biologia, sabe? E se você pegar os outros programas, você percebe que tem, de certo modo, algum padrão nessa exploração dos campos de conhecimento. Mas, assim, obviamente que a gente não sabe o que vem ali, a gente não tem noção do qual... Pode vir uma pergunta de química que eu não sei. Sim, né? mas você sabia todas. Aí a gente tem... Vale ressaltar. Aí, assim, a gente agradece muito, porque é isso que eu falo, que o milionário não é só conhecimento, você precisa ter sorte e você precisa usar as estratégias. E quando você consegue ter sorte, usar estratégia e ter esse conhecimento, realmente você consegue vencer esse programa. Então, e também saber também conduzir seu jogo. Saber entender os sinais, saber perceber a sua interação com a plateia, saber entender até que ponto a plateia está envolvida com você e entender também que quem faz aquele programa, em algum determinado momento, se você erra e a plateia se frustra, é muito frustrante, a audiência cai. Então, assim, é um jogo que você tem que analisar tudo. Você tem que estar dentro de quem faz aquele programa, estar na cabeça do público. Você tem que ser um gênio. Aí eu tentei fazer uma leitura muito dinâmica e muito dimensional de tudo aquilo. E como foi que eu fiquei calma? Eu tentei não olhar tanto para a plateia. Porque, assim, é um ambiente que é muito incomum. É um palco com 350 pessoas te olhando o tempo todo, te aplaudindo, sabe? E aquilo pode te desconcentrar. É Luciano Huck no palco. Nada comum, mais, nada né? menos. Nada comum. Um ar-condicionado super, hiper, mega gelado na sua cabeça. Muita luz o tempo todo e muitas câmeras. Tem mais de 300 câmeras ali naquele estúdio. Então, assim, qualquer gesto que você faz, qualquer coisa que você faz, você está sendo filmado. E o que foi que eu tentei? Focar no meu jogo. Eu disse, eu vou sentar aqui, eu vou olhar para ele, eu vou responder e vou ler. E vou olhar para ele, vou responder e vou ler. E em algum momento eu fazia alguma interação com o público, mas eram interações muito pontuais. Te atrapalhava, Júlia, quando você interagia com aquela plateia? Apesar de saber que a plateia estava ali torcendo por você, que todo mundo tinha uma energia super positiva, você acha que desconcentrava um pouco? Não, eu percebi que eles estavam jogando comigo. E aí é muito bom quando você traz essa pessoa para o seu jogo, entendeu? Não foi um caso pensado, eu vou ali trazer o pessoal para o meu jogo. Aquilo é a minha história. Só que a minha história é a história de muitos brasileiros. Sim. Então, a minha vitória é uma vitória que representa muitas categorias. Mães solos, mães de crianças autistas, nordestinas, mulheres, sabe? Pessoas do interior que venceram muitos obstáculos, sabe? Categoria jornalística, enfim, são muitas coisas aí que envolve e que é uma história de superação, como de muitos brasileiros. E uma história também de muitos desafios, como as de muitos brasileiros. Então, assim, eles se identificaram muito com a minha história, e quando eu chego assim na rua e tal, e as pessoas me abraçam, me conhecem, você vê, eu cheguei, todo mundo, é a menina do milhão e tal. Que lindo. Eu acho muito genuíno da parte deles, eu acho muito gratificante receber esse carinho. E eu sei que é uma troca muito verdadeira, sabe? Sim. Tipo, eu sinto isso. Sim. E eu abraço, eu faço a maior festa. Torci, chorei por você, eu vibrei. Porque, de certo modo, naquele dia, não sei te explicar, eu tive uma sensação que, por alguns minutos, o Brasil deixou de estar polarizado e que as bandeiras que eu levantei, que são atemporais e apartidárias, elas são do interesse de todos. Educação é interesse da esquerda e da direita. Mulher é interesse da esquerda e da direita. Não se pode mais fazer política sem inserir a mulher no centro do debate. Não se pode construir um país mais justo, menos desigual, com menos assimetrias, sem a gente proporcionar dignidade,
igualdade salarial para mulheres. Então, assim, são pautas muito caras a mim, muito caras à sociedade, que estão em altas e que cada vez mais a gente está conseguindo. É uma grande jornada, a gente sabe, é uma grande luta, mas a gente está conseguindo aos poucos desconstruir e vamos conseguir ainda mais. Então, assim, quando vem uma mulher parda, nordestina, do interior de Pernambuco, consegue ganhar um prêmio que nunca ninguém conseguiu ganhar, para mim, assim, poderia ser outra pessoa. E eu estaria também tão feliz, porque eu estaria me representando, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma vitória do povo brasileiro. Não é minha, é do povo brasileiro. Eu já te contei essa história, mas eu repito, eu tava lá assistindo nesse domingo, eu assisto o programa, eu adoro o programa, e eu tava com outras amigas de minha filha, meninas, novas, crianças, e elas me viram tão emocionada, tão empolgada. Eu não sabia metade daquelas perguntas, mas assim, quando eu via primeiro o seu equilíbrio emocional ali, que é de tirar o chapéu, e a gente tem que falar de equilíbrio emocional, tem que falar de saúde mental com as meninas novas, com as mulheres que estão hoje no empreendedorismo como um todo. Fora o fato de você ser nordestina, como eu ser nordestina, como as minhas filhas. Então, eu vibrei, eu chorei, e as pequenas não entendiam. Tia, mas por quê? Por que você tá assim? Tia, por que você conhece ela? Tu é amiga dela? E eu falo, não, ela não é minha amiga, mas é como se fosse. Então, isso que você acabou de falar aí, eu acho que isso que a gente precisa, nós mulheres, é olhar para aquela mulher que está ali no palco, naquele momento, e pensar... Eu também posso estar ali um dia, primeiro, não é? Porque a gente não foi palco durante muito tempo, mas agora nós já somos. Sim. E dizer assim, como é que eu posso representar mais mulheres como essa? Como é que eu posso levar isso? Como é que eu posso falar para minha filha que tem 9 anos que você também pode? Se olhe no espelho, vai estudar. Como é que eu posso transformar a cabeça de tantas meninas no Brasil com um espelho como você? Você vai abraçar alguma causa específica depois disso? Tô falando de mulheres, tô falando de racismo, tô falando de um certo preconceito. São muitas, eu sei que é impossível abraçar todas. Mas tem alguma que toca mais o seu coração e que você queira aproveitar e talvez esse momento da fama para tentar mudar a vida das pessoas, Júlia? Sim, eu tô já elaborando alguns projetos assim para 2024. Eu entendo que quando eu finalizo o programa e o meu programa vai ao ar, aquele discurso ele é um discurso muito potente. Eu atinjo, de fato, muitas mulheres que estavam desencontradas, que não estavam acreditadas em si. E eu recebo muitas mensagens hoje no meu Instagram, o tempo todo. Eu vou voltar a estudar, você é a minha inspiração. E assim, eu não sou nenhum case de sucesso em relação à aprovação, porque eu ainda não passei no Itamaraty, mas eu vou passar. Claro. Mas assim, elas viram que a minha vida, apesar de todos os obstáculos que eu enfrento... Já é um case de sucesso. O Itamaraty é só uma etapa a mais desse case. Isso é um case de sucesso. E é um case que as pessoas vão se inspirar e as pessoas vão olhar, independente do Itamaraty, vão olhar, eu também posso estar ali. Porque uma empresa com 15 funcionários, uma empresa que tem não sei quantos clientes, uma empresa que nasceu diante de uma diversidade dessa, como você contou, uma morte de um familiar, estar sozinha, cuidar de uma avó, que está passando por um momento de depressão, uma filha, mãe solo, tudo isso é inspirador. Não só o fato de você ser super, mega, ultra inteligente, ser super, mega, ultra estudiosa. Você acredita no poder de educação para mudar a vida dessas meninas e do Brasil como um todo, Júlia? Demais. Eu costumo dizer, eu falo isso direto para todo mundo, que a gente pode... Eu já perdi carro sendo assaltada com arma na cabeça. A minha casa já sofreu um incêndio. Quase que eu perdi a casa quase toda. Eu já perdi a minha mãe, já perdi meu pai. A gente pode perder pessoas, a gente pode perder bens, a gente pode perder uma casa, um carro, mas a educação, ela vai com você. Minha mãe dizia, você leva ela no seu caixão. Ninguém consegue tirar isso de você. Verdade. E com a educação, a gente consegue transformar a nossa vida, transformar a vida dos que a gente quer e deseja que sejam transformados, dos que a gente ama, e transformar o mundo. Não é clichê, é a mais pura verdade. Você, com educação, você consegue fazer um avião, sabe? Você consegue fazer um prédio, você consegue estruturar uma via Dutra, por exemplo, você consegue... Coisas menores, por exemplo. Desde fazer um projeto pequeno, exato, começar com um brigadeiro, começar com um projeto na favela, exato, tudo é através da educação. Tudo é através da educação. Inclusive, assim, a gente vive hoje um momento que existem muitas influências, né? Muitas influências. E eu acho bacana, porque, assim, mostra também que é possível você ter rendimento por meio das redes sociais. Mas eu acho que os influencers hoje, eles precisam ter realmente essa consciência de que eles precisam empoderar a sociedade também via educação.
Com certeza. Você pode ser influência, mas não deixe de lado o discurso da educação como uma forma de transformação da vida das pessoas, porque nem todo mundo vai ser influência. Com certeza. E a gente Sim. tem que usar esses influências para poder realmente disseminar e pulverizar a informação, que é a educação. É uma das armas, e talvez a única, que vai, de fato, elevar o Brasil a uma condição de país potência, a qual a gente ainda não é. A gente tem muito potencial ainda a ser explorado, mas, assim, em matéria de educação, a gente ainda precisa avançar ainda muito mais. E a gente só consegue transformar esse país, esse mundo, quando a gente empodera as meninas por meio da educação. Por isso que eu estou realmente muito inclinada para o ano que vem montar um projeto, um instituto, que ainda estou desenhando o nome, eu estou ainda vendo, mas dentro desse instituto, o meu objetivo é, de fato, conseguir, por meio das parcerias que estão se desenhando já, ofertar bolsas de estudo para poderem estudar para o preparatório do Enem. É também dar um apoio, um suporte psicológico, principalmente para as mulheres que vêm de uma situação, né, de violência doméstica, seja ela patrimonial, física, moral, psicológica. Também dar um suporte jurídico para essas mulheres, porque muitas mulheres elas não conseguem também via advocacia pública, porque está muito saturado, né, a advocacia. Então, a gente tentar orientar essa mulher da melhor forma possível e fazer dentro desse instituto que eu estou bolando, não sei do nome, como eu te falei, né, eu estou estudando, a gente fazer cursos, vários cursos, curso de canto, oficina de canto, curso de capacitação, com certificados, sabe? Vamos dar uma pitada e colocar um empreendedorismo. Vamos, eu já estou aqui tentando fechar parceria contigo. Fazer tudo isso, assim, ter cursos ensinando como a pessoa pode ganhar, faturar via internet, sabe? Workshops, palestras. Então, assim, o que eu quero com isso, o que eu quero juntar essa galera é, de fato, para a gente poder empoderar mais mulheres e a gente mudar a vida delas e a vida do entorno delas. Esses dias eu escutei, uma pessoa me ligou, a gente estava trocando ideia sobre esse negócio, eu falei, Julie, você muda a vida do homem, você muda a vida de um homem. Mas você muda a vida da mulher, você muda a vida do filho, do homem, da vizinha. Porque se você faz um curso para aquela mulher aprender a fazer um brigadeiro e vender, ela vai transformar de um jeito que ela é tão capaz que, se brincar, ela vira uma confeiteira de mão cheia. E quando vê, ela já está empregando um monte de gente, já está empregando a comunidade. Já botou a família toda debaixo da já asa. Botou, exatamente. Já ajudou outras mulheres que já estão empreendendo também. E aí aquilo, eu fiquei toda arrepiada quando ela falou. Porque eu disse assim, cara mesmo, você muda, a mulher tem essa capacidade agregadora e de transformar a realidade. Então, assim, que a gente consiga empoderar mais mulheres. Porque se a gente consegue empoderar mais mulheres, a gente também empodera homens. Com certeza. Tem um poema de um nordestino, que eu não sei o nome, quem souber aí o nome dele, me ajudem a descobrir, que ele fala que a mulher, quando reconhece as suas forças, ela se torna uma fonte inesgotável de inspiração. E eu acho que é justamente aí. Vou repetir aqui, a mulher que, quando ela reconhece as suas forças, ela se torna uma fonte inesgotável de inspiração. De fato, isso é um fato. Muitas vezes a gente não reconhece as forças que a gente tem, às vezes a gente precisa ali ou de uma Julie pra gente ouvir num podcast pra dar aquele estalo, ou de uma amiga, ou de um namorado, ou de uma música que a gente ouviu, algum input externo pra gente realmente acordar, porque que a gente é uma potência, a gente já sabe. Muitas pessoas já estão percebendo isso nas grandes organizações. Eu sou um canal também de mudança dentro da minha própria organização, dentro das organizações dos meus amigos, dentro das organizações que eu vou, porque eu acho que a gente ainda não reconheceu o nosso papel, sobretudo, de força e de inteligência nas grandes organizações brasileiras. Então, acho que cada vez mais falar, cada vez mostrar e cada vez mais estar ali em algum lugar para as pessoas olharem para a gente. Muitas vezes as minhas funcionárias falam, poxa, Pri, é tão bom te ver, você vem aqui e você faz isso, você tá bonita, você tá arrumada. E antes eu nem percebia, eu falava, para mim é tão normal eu já trabalho desde muito cedo, desde 15 anos, eu já tinha uma avó que foi vereadora, quando nem se falava em mulheres na política, eu andava de cavalo para poder atender a comunidade, dava água para a população carente, já era presidente de uma ONG na época, há 50 anos atrás. Então, assim, isso já foi muito natural na minha casa, mas talvez não seja na casa de muitas brasileiras. Sim. Não é porque, obviamente, com o acesso que eu tive, fui uma privilegiada, nem todo mundo tem, mas
dá para transformar a vida dessas com essas pequenas ações, com Sim. essas pequenas atitudes e com pequenas instituições e pequenos parceiros, a gente consegue transformar a vida de muita gente. Também é um projeto meu, também é um sonho meu, transformar a vida das pessoas através da educação, porque eu acredito na educação. E hoje em dia a gente está muito disseminado, tem muitas escolas online, tem muitos cursos online, acesso barato, não é? Então, assim, hoje dá para se capacitar através de cursos curtos, curta duração, cursos técnicos, acima de tudo, muita coisa na área da mecânica. Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, né? Tá. Porque através da escola a gente ajuda também, transforma, temos alguns projetos sociais, mas Só uma dúvida, a escola de vocês é aqui? nesse momento é em Belo Horizonte, Belo mas Horizonte. vai ser aqui, lá em Camaçari. Ah, você já tá A gente tem transmigrando. sim, é porque a gente tem uma escola lá em Belo Horizonte, mas passa por toda a parte de credenciamento do MEC, que é um processo um pouco demorado. Sim. E passa pela Secretaria de Educação do município. Então, agora a gente vai trazer aqui para Camaçari e vai passar por esse trâmite todo no próximo ano para poder atuar. Ah, perfeito. Tem uma legislação pesada aí por trás disso, para a gente ser uma escola que pode fazer curso técnico. Ah, que maravilha. Porque são cursos mais curtos, a lei de 18 meses, mas que tem uma atuação muito forte, principalmente para esse menino que não teve acesso a uma educação, não teve acesso Sim. a uma faculdade. Quando eu falo menino, eu falo jovem que não teve acesso Sim, à sim. faculdade, que faz um curso técnico e que facilmente está empregado numa montadora, no polo petroquímico, no BYD que vai vir agora. Não falo da Ford mais, mas falo de empresas lá em Pernambuco, da própria Fiat, etc. O que é que você gostaria de deixar, assim, se você pudesse dar um conselho? Qual seria o conselho que você deixaria para mudar a vida das pessoas através da educação? O que é que você faria? O que é que você falaria, assim, para uma pessoa que ainda está perdida, que não sabe o que fazer, que não sabe o que é estudar? O que é que você faria? Assim, O que é que você falaria? a Desculpa. gente sabe que a educação, a colheita demora. E as pessoas, às vezes, querem resultados imediatos e isso não acontece. Duvide de resultados imediatos. Tudo que é muito fácil, duvide. É a mesma coisa alguém chegar para mim e dizer assim, Júlio, se você pegar esse 1 milhão aqui e você investir, daqui a um mês você vai estar com 2 milhões. Mentira, isso não acontece. Isso aí é gente que está querendo iludir você. Então, assim, a educação é fruto de muito esforço. É um caminho que você vai construindo. Eu cheguei na minha empresa, mas eu passei por muitas etapas da minha vida de construção por meio do conhecimento. Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu estagiei em muitos veículos de comunicação, eu fui colaboradora de outros veículos de comunicação, para eu chegar pronta ao ponto de entender a estrutura de uma empresa, o que uma empresa de comunicação precisa, precisa disso, precisa daquilo. Então, assim, tudo que você desejar fazer, primeiro você tem que traçar metas e tem que traçar prazos. Às vezes a gente não consegue alcançar, mas quando a gente coloca meta e prazo, a gente consegue realmente trilhar um caminho. E a gente diz, não, eu tenho que daqui a um ano conquistar 1 milhão. E qual é o caminho? Eu vou ter que fazer isso todo mês. Eu vou ter que fechar alguns contratos. Então, foi isso que eu fiz com a minha empresa. Eu traçava metas. Eu tenho que fechar 5 contratos por mês. Eu tenho que fechar 5 contratos por mês. E eu tentava bater a minha meta. Às vezes, eu superava a meta. E aí, quando era o mês que vem, eu traçava outra meta. Então, assim, a mesma coisa é com relação à educação. Qual é o seu objetivo? Eu quero ser médico. Qual é o caminho que você precisa para chegar aqui na medicina, para ser um médico de excelência? Então, você traça suas metas, você não desiste dos seus sonhos e você foca de forma obstinada. E isso significa que todos os obstáculos que vier a aparecer, que vai aparecer, porque a vida da gente é cheia de obstáculos, não só é de momentos fáceis, tem momentos difíceis. A gente tem que encarar isso com muita resiliência e aprendendo com esses momentos, sabe? A gente só não pode sucumbir diante das dificuldades. A gente tem que realmente encontrar mecanismos internos, assim, para a gente extrair força de onde não tem. Esses dias, ontem, eu fiz uma caixinha, né, não sei o que lá, e como é que você faz para conseguir, no meio de tanta diversidade, conquistar seus sonhos? Eu disse assim, cara, eu quero muito mudar a minha vida. Então, quando eu olho e eu não estou satisfeita com aquela situação, isso por si só já eu tiro forças do útero, do além, para eu conseguir mudar o meu destino. Então, assim, todo mundo é capaz, todo mundo pode, é só acreditar, focar e ter fé. Boa. Você é uma mulher de fé, não é? Muito. Qual foi? Eu vi lá no seu Instagram que a primeira coisa que você fez quando ganhou 1 milhão foi ir na igreja do Senhor do Bonfim agradecer. Foi. Me fale um pouquinho dessa sua fé e me fale um pouquinho de como é que isso também te segura, né? Porque fé é uma coisa inexplicável. Como é que você leva isso para o seu dia a dia, para todas essas dificuldades? Como é que você se agarra na fé? Quais são os seus lemas de fé? Como é que você usa disso
para te sustentar também diante de todas as dificuldades, Julie? Então, tem coisas que a ciência não explica. Tem coisas que a ciência não consegue amparar você, por mais que exista remédios, mas assim. Então, eu acho que a grande virada na minha vida é quando minha mãe falece. Eu era uma pessoa muito descrente. Eu era uma pessoa que eu não acreditava em Deus. É sério? Sério, eu era uma pessoa que não tinha fé. Essa era a verdade. E aí, quando a minha mãe falece, se abre assim, sabe? Se abre um vão assim, muda. Eu mudo totalmente. E eu consigo entender que eu não conseguiria ir tão adiante se eu não tivesse apoio. E de onde vem meu apoio se eu não tenho rede de apoio? E de onde vem essa força se eu não tenho quem me dê força? Porque minha mãe era o meu suporte. Cadê meu porto seguro? Que eu não tenho esse meu porto seguro. Então, eu fui construindo isso, essa minha relação com Deus, lapidando aos poucos. Para depois eu entender que era muito, muito bom chegar em casa e conversar. E desaguar. E eu sentia a presença dele o tempo todo. E eu sinto a presença dele o tempo todo. E às vezes a gente precisa passar por grandes perdas para a gente poder mudar nosso olhar, nossa direção, a nossa percepção de vida, sabe? Porque era uma vida muito vazia, apesar de eu ter minha mãe. E eu não conseguia ver os sinais, sabe? A presença dele. Eu ignorava por completo. E aí, quando ela falece, eu realmente me curvo e me rendo. E a presença dele, de Nossa Senhora, é muito forte hoje na minha vida e eu não consigo seguir sem a presença deles. Eu tenho certeza que eles me protegem, eles me amparam. Quando eu chego em casa e eu tô feliz, eu converso, obrigada, Senhor, hoje foi um dia assim, assim, assado. E para mim ele é o meu melhor confidente. Que bom. É o meu melhor amigo, é o meu pai, é meu guia. E assim, a fé é o que me sustenta. Fé é você acreditar naquilo que não se vê. É o mundo dizendo, você não consegue, você dizendo que consegue. Foi o que aconteceu com o milionário. Eu dizia o tempo todo, eu vou ganhar. E as pessoas diziam o que, assim? É doida. Nunca ninguém ganhou. Já pensou? Nunca ninguém ganhou. O pessoal achava que eu ia fazer feio. Entendeu? Até pessoas, assim, da minha cidade mesmo. Meio que zombando. Ah, nunca ninguém ganhou, então, tal. peraí, agora que vocês vão ver. E principalmente porque é interior, tal. Provavelmente quem tem mais condição de passar é um menino da USP. Né, do que uma pessoa do interior, de Pernambuco, sabe? Sem menosprezar meu estado, não é isso, mas é tipo, você entendeu, sim, né? O estereótipo, né? E aí, quando eu consigo realmente superar isso, pra mim, eu acho que é a celebração do Brasil. Sim, cara, certeza. Quebrei padrões. Total. Sabe? Nunca tinha ganhado, e ter você que ganhou esse prêmio, você, mulher, você, nordestina, você, negra, você, mãe solo. Acabou tudo. Fechou tudo. Tipo, e aí a pessoa faz assim, tudo é possível. Basta você acreditar, ter fé. Então, assim, que essa minha vitória, assim, sirva como uma inspiração, de verdade. Que as pessoas podem conquistar tudo. Não importa se você é do interior, de uma cidade que não tem tanto protagonismo nacional, ou se você é da capital, ou estudou na USP. Todo mundo é capaz. Basta querer, botar na cabeça, traçar uma meta e conquistar. Eu tracei essa meta do milionário, eu disse, eu vou ser milionária. E eu jogava isso pro universo o tempo todo. Eu dizia, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E o bolo? Conta a história do bolo, Júlia. Porque eu vi isso, fiquei encantada com a história do bolo. Não, eu achei que, não deve ser verdade. O povo tá falando que ela fez um bolo, colocou Luciano Huck no bolo. Foi, mulher. E foi verdade. Foi verdade, porque eu já estava passando pelo processo seletivo e eu sabia que eu ia jogar. E porque tudo isso é com muita antecedência, né? Essas seleções. Não é assim, chegou, vamos ali. Não, é todo um preparatório aí para entrar nesse programa. Quanto tempo, mais ou menos? Quase um ano. É uma seleção, não é? Você faz muito teste. Outra seleção da vida, né? É, outra seleção. E aí, quando eu disse, agora eu vou gravar e tal, eu vou fazer um bolinho que agora eu vou jogar pro universo, que esse 1 milhão vai ser todo meu. E aí eu lembrei de acho que é uma simpatia, não sei, foi aquela Márcia Sensitiva. Sim. Ela disse assim uma vez que quando é o dia do seu aniversário, você só pode fazer um pedido. Um pedido. Aí você vai de meia, se você estiver no barzinho, onde for, eu já tô dando a dica. Vou fazer, deu certo. Que eu vou fazer aniversário dia 14 de janeiro. Oi. E aí ela disse, se você estiver no barzinho, com muitos amigos, não sei o que lá, pouco importa. Você, perto da meia-noite, faltando 2 minutos, 3, você vai no banheiro, você fecha a porta do banheiro, você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, você vai pedir
É só um pedido. Tem que ir no banheiro. É, tipo, se você estiver num ambiente assim, né? Tipo, movimentado. Se você estiver na sua casa, você faz onde você quer, sozinha. Mas nesse dia eu tava realmente no bar, tinha feito bolo, muitos amigos. Aí perto da meia-noite eu digo, ai, gente, eu vou no banheiro, dá licença. Aí eu fui, na virada do meu aniversário, eu fiquei eu comigo, meus pensamentos e Deus. E eu rezei dentro do banheiro e pedi a Deus pra ele poder me iluminar e que eu disse desse mesmo jeito, que ainda tem que pedir certo. Isso é minha mãe que dizia. Não adianta, você tem que dizer exatamente o que você quer. Você quer um carro, mas qual é o modelo? Qual é o... Você vai dizendo tudo. Como é que você pediu, então? Aí eu disse, eu quero ser a primeira ganhadora do quadro do Quem Quer Ser o Milionário do Domingão com o Hulk da TV Globo. Eu dizia exatamente assim, pra não ter errada, né? Pra não ser de outro programa, de outra emissora, nada. E aí deu certo. Então, assim, quando eu consigo sentar naquela cadeira, eu vou tão suave, mulher, que eu disse assim, vai ser meu, em nome de Jesus, eu tenho confiança. Eu tava muito tranquila ali, sabe? Tipo, eu sou tranquila, mas assim, eu tava muito tranquila diante das circunstâncias, né? Que naturalmente pode deixar alguém nervoso. Sim. Eu só fico de fato nervosa na pergunta de 1 milhão, porque assim, não tem como, né? Você fica realmente. Menos. Mas eu fui até meio milhão, tranquilésima. Eu vi. E depois eu fiquei pensando, cara, não era nem pra estar tão nervosa na pergunta de 1 milhão, porque se eu errasse, eu não ia perder nada. Você ainda tinha mais uma chance, não era? Eu tinha uma Não. ajuda. Tinha uma ajuda. Que eu usei, não tinha mais outra não, só tinha Nefertiti. Tá. Mas assim, se eu errasse, eu sairia com meio 1 milhão. É. Diferente de todos os que conseguiram nada. chegar à pergunta de 1 milhão e erraram, saíram com 300 mil. Eu não, eu sairia com meio 1 milhão. Então assim, eu tava numa situação de muita vantagem ali, mais confortável, eu não iria perder nada. Cheio. Eu só iria ganhar. E aí deu, graças a Deus, deu certo. Graças a Deus. A pergunta foi uma pergunta que supostamente todo mundo diz, que pergunta mais fácil pra mim não ser foi. A pergunta do 1 milhão, Pra né? mim não foi, porque assim, eu não gosto muito de futebol, assim, eu não entendo muito. Eu sei o básico do básico, então é gol, gol. Enfim, essas coisas assim, bem, eu não tenho time de futebol. Eu não sou. Meu Deus, uma pessoa dessa estuda de tudo, sabe de tudo, e a pergunta foi sobre futebol e você não entende de futebol. Como é que você ganhou essa pergunta, Júlia? O que acontece? Eu só sabia, assim, que a camisa de Pelé sempre foi 10. E eu disse, eu acho que é sempre 10, mas sei lá, vai que nesse dia aconteceu alguma coisa, ou ele começou jogando com a 17. Passou muita coisa na minha cabeça. Mas eu não lembrava, assim, de alguém chegar pra mim e dizer, a camisa... Eu sempre lembrei dele com a camisa 10. Então, eu fui muito pela minha memória. Eu disse, acho que é 10, eu não lembro ele usando outra camisa, mas vai que. Então, eu vou ligar pra Nefertiti. Aí, Nefertiti diz que é 10. Mas ela ainda ficou um pouco em dúvida, não foi? Ela deixou a Foi. gente ali confusa, porque ela falou, peraí. Aí caiu. Aí eu disse, ainda deu esse suspense, né? Eu disse, mas ela falou que é 10. Eu acho que é 10. É 10. Então, não vou noiar com esse peraí dela, não. Vai ter que ser 10. E se eu perder... Paciência, eu vou com 500 mil, não saio. Na verdade, eu não vou perder nada. Eu vou sair só com o que eu já consegui. Não, fora a experiência que você teve de estar ali, fora o fato de você ter conhecido aquelas pessoas, aquela energia daquelas pessoas, o próprio Luciano Huck, que eu sou encantada, sou apaixonada também, porque ele passa uma energia, parece que ele queria mais que tudo que você ganhasse, né? Quase que ele dizia assim, 10, ganha logo. É isso que você sentiu lá também? Não, ele é assim com todo mundo, sabe? Bom. Todo mundo que senta assim, ele torce muito pra pessoa ganhar. E ele já tava numa secura, assim, ele dizia que a mala... Eu mesmo dizia, essa mala aí tá grudada, ninguém consegue tirar essa mala, mas eu vou arrancar, eu tô avisando. Aí quando eu chegava pra gravar, eu fazia, e aí, hoje tem papel picado? Então eu pedi tanto, que no dia foi tanto papel picado que entrou até na minha boca. E eu tirando assim da boca, era muito. Você tava com alguém lá no dia? Era permitido levar alguém? Sim, eles sempre pedem pra gente levar um acompanhante pra poder dar um suporte, dar um apoio no jogo, pra tranquilizar, né? Uhum. E aí eu levei a minha amiga, ela foi de Recife, eu saí daqui de Salvador e a gente se encontrava lá no hotel. Aí ela foi, me deu todo o suporte e foi ótimo, porque ela também faz parte disso, da minha vida, sabe? Tipo, conheço ela há muito tempo, a gente já morou junto em pensionato, depois eu fui para um apartamento quando a minha vida financeira estava bem melhor. Aí eu chamei ela para ir morar comigo. É como uma irmã de verdade que a vida me deu, sabe? Você é filha única, né, Sou filha única. Então você teve esse apoio aí durante o jogo, porque é sempre bom ter alguém, né, para olhar, para conversar, para dar assim, me ajude, eu tô aqui. E ela foi de uma gentileza, porque ela é advogada, trabalha no escritório de advocacia, conseguia cancelar. Imagina, eu para sentar naquela cadeira, eu fiz 8 gravações. Então eu fui 8 vezes para o Rio, praticamente.
E eu gravei no último dia do último programa, eu consegui sentar. Então, assim, imagina quantas coisas ela teve que, tipo, antecipar, petição, não sei o que lá, para poder estar comigo. Fez um esforço junto com você. Exatamente. Então, você esteve ali 8 vezes. Explica só um pouquinho pra gente, pra finalizar aqui. A gente só vê o último, né? Você vê a pessoa sentada, aquela coisa muito bem formatada, tudo lindo, maravilhoso na Globo. Como você passou? Você sentou e respondeu 8 vezes Não é como assim, é que funciona? É porque, assim, tem um pense rápido. E aí, no pense rápido, é uma dinâmica que ele faz. Quem responder certo e ordenar corretamente, senta. E aí são 6 participantes e cada um vai mais rápido. Quem for mais rápido consegue. E eu nunca conseguia ser rápida naquele tablet, porque aquele tablet é muito ruim. Deixa a gente muito nervoso. Eu sempre dizia assim, que o meu maior inimigo era o pense rápido, que é a dinâmica, é uma dinâmica pré-dinâmica que seleciona quem vai jogar no dia. E aí, quem não conseguia, ou mesmo quem errasse, não tinha problema. Estava no jogo, voltava a gravar. E aí eu não consegui nos primeiros, eu consegui ser a última. Então, assim, ainda tinha aquele drama todo, né? Eu poderia não ter conseguido ir pelo pense rápido, mas deu certo. Então no final das contas você conseguiu pelo pense rápido? Todo mundo vai pelo pense rápido. Você faz uma dinâmica lá. Aí Luciano faz, gente, ordene aqui essas palavras na ordem alfabética. Entendi. 15 segundos. Aí, os 6 participantes no tablet. Aí, digamos que você foi mais rápida que eu nesse dia. Aí, você começa jogando. Passa na frente. Aí, você vai responder em um dia o seu jogo. Pronto, entendeu? Perfeito. Aí, no outro domingo, vai ter outro pense rápido. Aí, quem não conseguiu jogar, de novo, fica na mesma fila, dinâmica. digamos. Eu fiquei nessa fila eterna. Eu até acertava, mas eu não fazia num tempo muito rápido. Entendeu? Sim. E aí, quando foi no último programa, que seria o último programa da edição desse ano, se eu não tivesse conseguido, eles falaram que iria ter a edição do ano que vem e eu iria ser chamada junto com os demais. E aí deu certo. Só que eu consegui, né? E aí eu li algumas matérias que o Milionário ano que vem não terá. Não terá o pense rápido. Não terá o programa. Tá. Então você aí foi... Meio que ele vai... ele disse que vai descansar o formato depois da minha vitória. Isso foi algumas matérias que eu li. E que iriam pensar em outros formatos de games, mas o Milionário, ele ia dar uma descansada. Eu fico triste porque eu sou apaixonada. Eu adoro o programa. Julie, eu queria encerrar com você, dizer que foi maravilhoso, que eu adorei ouvir a sua história, que eu já era sua fã do programa, que eu já vi as minhas filhas chorarem e que eu desejo muito sucesso na sua trajetória. Eu acho que só está começando. Amém. Não é? Uma pernambucana barra baiana retada, cheia de coragem, cheia de história para contar, que arrepia a gente. Espero que você tenha muito, muito, muito sucesso. Que você empodere mais meninas como você, que você leve sua filha também linda. Qual é que é o nome dela? Maria Helena. Maria Helena, linda, eu já vi várias fotos, já vi vídeos. Sucesso para você, sucesso para sua avó. Sucesso para Carmelita. E espero contar com você também. Espero estar com você em outros projetos sociais. O que você precisar, conte comigo, conte com a gente. Vamos tentar aí. Vamos conversar, mudar vamos fazer a vida parceria. De muitas pessoas. Amém. E porque é assim que a gente vai caminhando devagarinho e sempre e transformando o mundo, tá? Perfeito. Obrigada, viu? Beijo. Prazer todo meu. Você levantou, a gente já sentiu já. Não,